E do nosso lado temos o prazer de receber aqui o advogado Alexandre Parra. Seja bem-vindo, doutor. Muito boa noite, muito obrigado pelo convite. É um tema bem intenso, bem atual. Muito obrigado por ter colocado esse tema na pauta para mim. O prazer é todo nosso e nós ficamos... Aliás, deixa eu só registrar aqui, o Orlando Caparrós está nos dando boa noite, Francine Delfino também já conosco. Quem mais aqui? O Toledo Júnior. No Bela Vista tem caso de variante. Vamos dar uma olhada. Priscila Andrade, Jardim Paraíso, UPA Paraíso lotada, fechada, com muitos casos de Covid. Inclusive faleceram 8 pessoas de Covid no mesmo dia aqui na UPA. Eu recebi essa informação e passei para o pessoal da comunicação. Eles vão soltar inclusive uma nota a respeito disso, viu, Cosma Paulino, no Hospital Geral, estão misturando pessoas com Covid com outras pessoas. Temos que dar uma olhada nessa informação correta. Gisele Silva nos acompanhando lá do Bela Vista. Doutor, prazer muito grande tê-lo aqui. Eu acho que a pergunta mais forte, mais séria. O Lula é, nesse momento, inocente? Não, ainda não. O que acontece? A decisão do Fachin é uma decisão burocrática, em sede de embargos e declaração. Ele falou que o juiz que sentenciou o processo do Moro, que apreciou todas as provas ao longo do processo, é um juiz incompetente para aquilo. E vou te explicar o que é essa competência. A incompetência do magistrado, no caso Sérgio Moro, se deu pelo local onde foi cometida a suposta infração penal cometida sob os argumentos do Ministério Público pelo então ex-presidente Lula. Ocorre que ele está em Curitiba e o fato ocorreu em Atibaia, um dos fatos em Atibaia, outro imputação de crime foi no Guarujá, o que trouxe à baila o pedido de incompetência do magistrado. Isso vem desde a primeira instância. Esse pedido foi apreciado pelo Moro, a qual ele não entendeu que ele era incompetente para aquilo, depois foi para o TRF, que também os desembargadores naquela ocasião entenderam que não existia essa competência, passou pelo STJ e agora desagou no STF, onde numa decisão monocrática, o eminente ministro Fachin assinalou nesse sentido de que o processo deveria ser encaminhado junto com as provas ali colhidas para o juízo natural, que é o juiz de Brasília. Então, por que deveria ser em Brasília? Exatamente por quê? Porque ele foi presidente? Porque ele foi presidente e era o foro da onde ele teria que ser ouvido, não em Curitiba. O problema da Lava Jato é que tudo começou quando eles desvendaram um crime com um operador de dinheiro, né? Ou seja, um doleiro. E eles vincularam todas as ações que dali, perseguidas por ele pela Petrobras, ajustando que o fórum competente seria por lá. Mas a gente tem notícias que vários processos foram desmembrados de lá. Veja bem, a Petrobras não sequer tem uma sede, sequer tem uma filial em Curitiba. Todos os outros processos foram desmembrados, um foi para Recife, outro foi para o Rio de Janeiro, entendeu? E o do Lula em si ficou lá, entendeu? É aquele princípio básico que a gente fala, que o fruto colhido do uma árvore podre, ele só pode vir podre, né? Se começou errado, não tem mais como consertar. Tem como consertar, ele pode ser até reavaliado o processo, mas respeitando o contraditório, ampla defesa, a defesa vai ter que se manifestar de novo, vai impugnar as provas e aí vai ter uma decisão de mérito em cima desse processo tudo novamente. Doutor, me pediram para fazer a seguinte pergunta. Pode fazer. Várias pessoas, muitos empresários foram presos no mesmo processo. Uns, inclusive, devolveram milhões e milhões de reais.
Não é contraditório? Quer dizer, como é que fica esse dinheiro? O governo do estado vai ter que devolver? Se anulou tudo, e as pessoas que foram presas, elas podem entrar com ressarcimento, pedido de ressarcimento, alguma coisa? Pode, cabe. Se ele, no final do processo eles forem absolvidos, sim, cabe ao Estado indenizá-los por todo o prejuízo que teve a sua imagem, a sua honra, a sua dignidade. E se não chegar a ser julgado, mas ser decurso de prazo, que fala, perdeu o prazo. Se houve uma prescrição no processo, gera indenização também. No meu entendimento, gera indenização também. O problema todo, Roberto, é que a justiça no país, aqui no Brasil em si, ela é muito lenta. Aliás, ela é muito lenta. O José Hamilton está perguntando, mas o juiz não é federal, doutor? Sim, mas a Constituição de 88, ela divide em 3 a competência do juiz. Ela diz o seguinte, que no lugar da infração, sobre a matéria e sobre a pessoa, entendeu? Às vezes ela tem um fórum privilegiado, ela tem que ser assistida por aquele juízo natural daquele fórum privilegiado. Ou seja, um acidente de trânsito aqui na rodovia Fernão Dias, que é federal, entendeu? É julgado pelo juiz estadual, um acidente de trânsito na comarca de Guarulhos, se for na comarca de Guarulhos, se for em Arujá, na comarca de Arujá, entendeu? Não pode simplesmente o juiz avocar para si, entendeu? O processo de uma pessoa só para ele julgar como ele queira julgar. Outra questão que me vem à cabeça, doutor, é o seguinte: o Lula foi um presidente da República cercado de grandes advogados que eram super competentes, e ministros, e primeira, segunda instância. Como é que passou na primeira instância, segunda instância com desembargadores, advogados da mais alta capacidade técnica? Como é que isso foi tão longe, então? Eu vou te responder com uma indagação. Roberto, como pode uma pessoa que se prestou a fazer uma universidade, prestou concurso público, concurso dificílimo, passou para a magistratura, alcançou a magistratura federal, conhece tudo subjetivamente, para nós, cidadãos, entendemos que ele tem conhecimento profundo sobre a legislação. Como é que ele me comete um erro dessa maneira? Como? Aí eu deixo a pergunta, por quê? Essa é a segunda pergunta. Por quê? Sei. Bom, teoricamente o Lula era o candidato a presidente, né, quando foi detido, ele era líder das pesquisas e provavelmente não dá para prever se, né, mas pelo quadro de então ele seria presidente da República. É aquela história que eu digo sempre, né? Eu sou da época, eu tenho 48 anos, tenho 21 anos de formado, eu sou da época que o magistrado só se manifestava nos autos, né? Ele não dava entrevista, justamente para que não fosse perpetuado nenhum incidente de suspensão sobre ele. E sobre os vazamentos, doutor, que eram muito seletivos, já era uma pista de algo. Pessoal, veja só, eu não estou dizendo, não estou puxando sardinha nem para um lado nem para o outro, eu quero só entender, né? Porque houve alguns vazamentos estranhos. Como é que vaza algo assim de um setor policial tão bem guardado? Então, Roberto, tem um processo tramitando pelo STF que fala não do impedimento do juiz, e sim da suspensão dele sobre isso. Ou seja, se ele agiu ali de maneira imparcial ou se ele agiu de maneira tendenciosa a produzir provas, a caminhar com o processo para eventual condenação de algum dos réus. Entendeu? Esse processo tramita pelo STF e no próprio despacho do ministro Fachin, ele faz menção a esse processo, destaca a parte da suspensão,
e fala somente sobre a incompetência. Eu tô com, o doutor Parra, ele fez umas anotações, eu estou com medo de repente esquecer algum detalhe mais importante, né? Tem algum detalhe que o senhor gostaria de destacar? Porque é algo... Eu tenho a impressão, doutor, que a Lava Jato vai ser tema de estudo durante muitos anos nas faculdades de Direito. Eu tenho essa impressão. Sim, sim. Mudou o universo jurídico a Lava Jato, mudou o pensamento de você na minha esfera, que é a esfera tributária, mudou totalmente o sentido de você atuar na defesa do seu cliente, entendeu? A Lava Jato hoje fez uma divisão de águas no direito brasileiro. Só que, por outro lado, Roberto, eu como advogado, e falo somente sobre questões técnicas, eu acho que não foi muito à frente a Lava Jato no sentido de atingir o resultado que quem promovia a Lava Jato queria. Você vê aí, tem um monte de processo hoje tramitando justamente em desfavor à Lava Jato, né? Ou seja, você sabia, Roberto, que teve o Ministério Público do Estado de São Paulo suscitou a competência do Estado de São Paulo do juízo estadual para discutir sobre o sítio de Atibaia? Sabia disso? Não sabia. Tem um processo que tramitou pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, aonde o GAECO estava avocando essa responsabilidade para tomar a frente desse processo que não era de competência da Justiça Federal. Você está entendendo a complexidade que é? O tamanho desse novelo dos interesses. Então, sim, o interesse fica para quem estava administrando isso. Eu acho que a responsabilidade era do magistrado que estava tocando os processos. O interesse, não é nem das partes. Era interesse político, interesse também de mídia. Os advogados que apareceram e juízes parece que queriam estar no foco. Será? Eu acho que... Por favor, a sua opinião. A minha opinião, eu acho que tentou aquela máxima e não colou, que os meios justificam os fins, entendeu? Não tem como você punir uma ilegalidade cometendo outra. É uma lástima chegar a um processo demorar tanto tempo. Você já imagina, vamos tirar o nome dos réus. Esqueça que for Lula. Vamos pensar que seja José, Joaquim. Quantos anos essa pessoa não ficou com essa espada na cabeça para chegar agora no Supremo Tribunal Federal, reconhecer uma nulidade e voltar ao processo desde o início? Entendeu? Eu não sei quem é o autor dessa frase que fala que a justiça tarda, mas não falha. Eu entendo ao contrário. Se tarda, falha e falha muito. Estávamos conversando agora, teve escola de base. Prejuízo que trouxe. Quem que repara isso? O Estado, mas com dinheiro público, com dinheiro nosso. Então, a irresponsabilidade de alguém custou o nosso dinheiro que nós pagamos o imposto, podia ser destinado a um outro segmento, não, mas gera indenização, a gente tem que pagar essa indenização. Uma questão, essa coisa dos meios justificam os fins, ou os fins justificam os meios. Uma preocupação que eu tenho, tem muita gente que sabemos que é réu confesso, doutor. Sim. Né? Réu confesso. Vamos falar do Cunha, mas tem outros nomes, né, que foram inclusive presos, confessaram, devolveram o dinheiro. E, de repente, eles podem voltar tudo, ficar ficha limpa novamente e depois até pedir dinheiro do Estado. Não seria o caso também da Justiça manter algumas coisas? Ou, como o senhor disse desde o início, já que está errado, limpa tudo e faz tudo de novo? Então. Tecnicamente seria isso. Né? Mas o ministro Fachin, o que ele fez? Ele desmembrou no despacho dele justamente isso, ou seja, eu torno aquele juiz incompetente
mas eu não abro mão das provas que foram trazidas ao processo, entendeu? Eu não abro mão. Essas provas vão ser reanalisadas agora por um juiz competente. Nesse caso, entendeu? Então eu acho que ele preservou as provas. Essa foi a intenção dele. Perfeito, perfeito. Mas tecnicamente eu não acho correto. Olha, isso vai dar muito o que falar ainda, hein? Agradecer a Paula Fernandes, o Orlando, tem várias pessoas, deixa eu pegar aqui desde o começo para não errar ninguém. A Francine, José Hamilton, Lia Romano, Francine Delfina. A Justiça Federal é separada por regiões, deve ser advogada, Francine, né? Isso. A Delfina. Antônio do Vale, a justiça só é lenta quando interessa. O processo do Lula passou na frente de muitos outros para condená-lo antes das eleições. Isso é legal, doutor? Ele tinha um fórum privilegiado, por isso que foi julgado mais rápido. Então explica aqui para quem? Para o Antônio do Vale. O do Vale, ele tinha fórum, então teve que passar na frente. Também tem a questão da idade, né? Isso. Tem uma questão da idade. André Chaves, boa noite, Roberto e doutor Parra. André Chaves. Isso. O seu vice? Não, esse é o Andrezinho. O Lula não tem fórum privilegiado. Tem? Tem pela idade. Perfeito. Trâmite. Orlando Caparrós, ainda pode haver tempo hábil antes das eleições federais de 2024 para os outros processos serem votados, impedindo o senhor Lula de concorrer à presidência, doutor? Pergunta do Orlando Caparrós. Responsabilidade agora está na mão do TRF, né? Então isso aí. Está na mão deles de julgar esse processo em tempo recorde, que eu acho um absurdo também. Aí voltamos àquela indagação do nosso ouvinte aí, que diz, por que o dele tem que andar na frente dos demais? O Orlando Ortiz diz assim, o posto de gasolina, você sabia que foi de um Lava Rápido mesmo, que teve a Operação Lava Rápido? Eu não sabia disso. Lava Jato foi. O Orlando Ortiz, o posto de gasolina que deu origem à operação ficava em Brasília. Isso. Os atos de ofício pelos quais o ex-presidente Lula foi acusado, nomeações de diretores da Petrobras, foram realizados em Brasília. A própria sede da Petrobras não fica em Curitiba. Enfim, nada havia que pudesse legitimar a competência da 13ª Vara de Curitiba, doutor. Tá aí uma resposta técnica perfeita. Opa, quem é? Melhor do que a minha. Alessandro Ortiz. Isso. Deve ser advogado. José Hamilton, a Petrobras financiava o PT, principalmente o Lula. Aí é a questão mais para o deputado Alencar na próxima. E o Rafael está dizendo Lula livre. Lembrando que o doutor falou, Lula não foi considerado inocente, né? Então, quando fala ficha limpa, é a ficha limpa para ele ser candidato. Entendeu? E as eventuais condenações deles também foi apagada. Entendeu? O senhor acredita numa aceleração? O senhor falou em 6 meses para... Me explica, qual que é o processo agora? Eu acho que se acelerar o processo dele vai causar mais uma nulidade. Você não acha? Roberto, tem tantos processos tramitando pelaquela vara, por que só o dele vai andar em toque de caixa? Por quê? Qual é a justificativa? E os outros processos que estão lá esperando há tempos? Num tempo normal, quanto tempo? 2, 3 anos? Verdade ou mentira? Verdade. 6 anos. 6 anos fácil. Quer ver um exemplo? Eu tenho um cliente meu que teve um dinheiro penhorado pela Justiça Federal de maneira errônea, entendeu? Em 2014 saiu uma decisão essa semana da primeira instância liberando dinheiro para ele. Nós estamos em 2021. Faz a conta. Doutor, me dá essa prescrição. Se o processo começar, ela some? Não, essa pressão continua correndo. Correndo Normal. Até, quer dizer, se faltar um dia, se o cara atrasar um dia, prescreveu, está livre. Quanto tempo tem que vir uma prescrever? sentença de mérito. Eu não sei ao certo, no caso de cada condenação dele, qual é o tempo que tem ainda para ocorrer a prescrição.
Nesse momento ele não é condenado em nenhuma instância, ele não tem nenhum processo que o condene. Calma. Pelo que eu dei uma olhada na decisão do Fachin, fala sobre 3 assuntos: o triplex do Guarujá, o sítio de Atibaia e as doações ao Instituto Lula. E essa ação está paralisada por determinação judicial do próprio TRF. Está suspensa. Pessoal, estou olhando aqui no celular, na verdade eu estou acompanhando o que o pessoal está falando aqui, não é falta de atenção, eu estou ligado aqui no que o doutor está falando. Então, tem muita água para rolar ainda e eu quero... Esquecemos algum ponto importante, doutor? Não, nenhum, anotamos todos aqui. Então é o seguinte, vamos fazer um resumão, doutor? Vamos. Primeiro, o Lula não foi absolvido. Não. Faça um resumo para nós, O doutor. Lula não foi absolvido. O processo que tramitou pela 13ª Vara de Curitiba, que foram manejados pelo juiz Sérgio Moro, que faz referência ao triplex do Guarujá, ao sítio de Atibaia e as doações ao Instituto Lula, o juiz foi declarado incompetente. O processo agora vai ser redistribuído para o juiz competente. Perfeito. Entendeu? Ele vai ser processado novamente. Lógico, anula todas as decisões a desfavor dele? Sim, mas o processo ainda continua tramitando. Matéria de prescrição, de decadência, é matéria de direito, é matéria que a defesa tem que arguir e o tribunal acolher o pedido de prescrição. Essa decisão pode favorecer outros condenados na Operação Lava Jato? Sim, se o magistrado incorreu no mesmo erro, sim, da mesma maneira. Agradecer ao doutor Alexandre Parra, vamos trazer ele mais vezes aqui, tem uns assuntos bons aí para deixar bem claro porque isso de uma forma ou de outra afetou nossa vida, né? Veja só, talvez se o Lula fosse presidente, estaria afetando nossa vida de uma outra forma, não estaria o Lula. Então, todas essas questões são importantes. Doutor, obrigado. De nada, muito obrigado Prazer pelo convite, tê-lo aqui. Tá novamente aqui com vocês.